Para sempre. E continua no erro. Quem pactua com o erro erra junto. Tem que vir os jovens para defender a fé e a verdadeira igreja. Confira esse vídeo. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, disse muito misteriosamente Nossa Senhora de Fátima. Entretanto, hoje, essa fé está sendo conservada, está sendo mantida por jovens que, com todo respeito, mas com toda determinação, se manifestam radicalmente contrários às medidas revolucionárias promovidas pela CEP, que é a Conferência Episcopal Portuguesa. E os bispos portugueses se mostram tão ou até mais ousados e mais radicalmente revolucionários do que o famigerado episcopado alemão. E o que está acontecendo entre os jovens e a CNBB de Portugal é um símbolo que vale para toda a igreja em nossos dias. Portanto, se você quer entender esse assunto e saber como que ele repercute no Brasil, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros, eu tenho aqui comigo uma notícia muito importante que saiu na ACI Digital, que é um dos meus sites favoritos, eu sempre cito aqui no canal, que é o seguinte: celibato opcional, ordenação de mulheres e acolhida aos LGBT são defendidas em relatório do Sínodo da CEP. Repetindo, CEP é a CNBB de Portugal. A notícia começa do seguinte modo: a CEP publicou hoje, 26 de agosto, o relatório sobre o Sínodo da Sinodalidade, que é o de 2023. O documento pede uma igreja de portas abertas, que abrace a diversidade e acolha todos, excluindo as atitudes discriminatórias que deixam à margem a comunidade LGBTQIA+, e os divorciados recasados. O texto fala ainda em celibato opcional, ordenação de homens casados, mulheres e papel mais ativo dos leigos, mesmo na escolha dos bispos e na transferência dos párocos. Ou seja, a construção de uma igreja igualitária, uma igreja sem fé definida, sem uma moral vinculante, uma igreja democrática, onde supostamente o povo escolhe, o povo depõe os seus padres e os seus bispos, mas nós sabemos que na prática o que é feito em nome do povo por meio de pequenos organismos revolucionários e pastorais articuladas para isso, uma igreja completamente nova, uma igreja que não tem mais nada de católica. E nós vemos no próximo parágrafo o seguinte: segundo o relatório, as comunidades diocesanas têm uma visão da igreja espiritual e humanamente pouco inclusiva e acolhedora, discriminando quem não está integrado ou não vive de acordo com a moral cristã. Isto é, divorciados, recasados e pessoas com diferentes orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. Isso aqui é tão absurdo, é tão louco que quase é difícil comentar. Mas os bispos portugueses estão reclamando que os fiéis, que são as comunidades diocesanas, têm atitudes discriminatórias para com as pessoas que não vivem de acordo com a moral cristã. Ora, eu achei que a Igreja Católica vivia de acordo com os ensinamentos de Cristo. Imagine só que, por exemplo, uma pessoa vá nos maometanos, vai numa mesquita e não quer viver de acordo com os preceitos fundamentais do islamismo, ela é colocada para fora. Porque você, entrando na Igreja Católica, você deve conformar a sua vida com a moral e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que podem existir quedas, podem existir fraquezas, as pessoas estão lá para mudarem de vida. A igreja não é feita de pessoas consumadas em santidade, mas é preciso um esforço mínimo para que se vá encaminhando a sua vida na direção do cumprimento da lei de Deus. Isso é uma coisa evidente. Agora, se a pessoa não quer dar esse passo, não quer lutar contra o pecado, ter uma vida espiritual, se preparar para poder se confessar validamente, etc., e ela quer ir na igreja e fazer com que a igreja abençoe e quase que sacramente o seu pecado sem tentar se esforçar em mudar de vida, o lugar dela não é na igreja, porque ela não está na igreja para mudar a vida dela, mas ela vai na igreja para mudar a igreja e fazer com que a igreja se torne cúmplice e conivente com as suas atitudes que os próprios bispos portugueses dizem que não estão de acordo com a moral cristã. Se você não quer viver de acordo com a moral cristã e quer fazer com que a igreja viva de acordo com a sua moral ou com a sua imoralidade, você é um infiltrado. Quer dizer, você está atuando dentro da igreja contra aquilo que Jesus Cristo ensinou. É uma coisa tão óbvia
que me espanta ver que bispos portugueses tenham assinado um documento com essas sandices, essas insanidades. Mas não para por aí. O documento propõe uma igreja que repense a participação de todos os batizados, independentemente da sua vida afetivo-sexual, que é vivida muitas das vezes como um tabu. Então, quer dizer, vamos abolir o 6º e o 9º mandamentos da lei de Deus, tudo aquilo que diz respeito à castidade é do passado, e vamos ter uma igreja relativista que não se importe com um ponto que ocupa 20% dos 10 mandamentos da lei de Deus. Vamos passar por cima disso. Segundo o relatório da CEP, foi constatada uma visão das diferentes comunidades diocesanas, uma igreja que não se adapta aos ritmos e exigências da família de hoje, na sua ampla variedade, desde as questões relacionadas com a vivência da sexualidade conjugal, aos novos ritmos das famílias, sobretudo as que têm filhos. Ou seja, a questão relativa à contracepção apresenta-se como um elemento contrastante entre a tradição versus a normalidade trazida pela secularização. Uma posição que aos olhos dos jovens se apresenta como desatualizada da realidade. E daqui a pouco eu vou provar para os senhores que isto que os bispos portugueses fazem em nome dos leigos e em nome dos jovens é desmentido por nós, leigos e jovens que queremos a tradição e que somos mal recebidos por estes revolucionários que querem abolir a moral de Nosso Senhor Jesus Cristo e construir um anti-evangelho feito para servir aos caprichos e pecados do mundo moderno. O relatório da CEP apresenta a visão de uma igreja pouco disponível para discutir de forma aberta e descomplexada a possibilidade de tornar opcional o celibato dos sacerdotes, a ordenação de homens casados e das mulheres, e ainda muito presa ao modelo teórica e doutrinalmente assente numa concepção tradicional e assimétrica que concebe o humano a partir do masculino. Eles estão criticando o fato de que a igreja tem uma concepção tradicional a respeito do sacerdócio. Só que eles esquecem que Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou apenas homens como sacerdotes. E isso de nenhum modo fere a dignidade da mulher na igreja, até porque a única pura criatura mais louvada, mais amada e mais venerada pelos católicos é uma mulher, que é Nossa Senhora. Do mesmo modo, o documento defendeu a necessidade de reflexão sobre o celibato sacerdotal, propondo que o mesmo seja opcional, sobre a valorização do papel da mulher num plano de igualdade com o homem, incorporando-a nas estruturas do poder eclesial. A longo prazo, isso não significa apenas a ordenação de mulheres, mas a inserção de mulheres na hierarquia da igreja, ou seja, como bispas, mostrando que os bispos portugueses estão tão ou até mais revolucionários do que os bispos alemães, que são considerados os grandes leprosos, mas que, como eu já disse desde 2020, não pensem que os bispos alemães são muito piores do que os bispos dos outros países. Eles tomaram a dianteira, mas as outras CNBBs do mundo inteiro querem os mesmos objetivos e vão seguir o mesmo caminho que foi aberto por eles sob o silêncio omisso e complacente do Vaticano e do Papa Francisco. O documento destacou ainda a preemência de uma igreja mais transparente e rigorosa nas suas formas de decisão e gestão, menos refém, é a mesma linguagem do Papa Francisco, menos refém das lógicas, das hierarquias e do poder, e que envolva a comunidade nesses processos, de maneira que todos respondam à sua vocação batismal e assumam um papel mais ativo, mesmo na escolha dos bispos e na transferência dos párocos, ou seja, o protestantismo e a democracia instauradas na igreja, para que os fiéis vão escolhendo seus padres, vão elegendo seus bispos e, claro, como nós sabemos no campo da prática, se um padre, se um bispo se manifestar de uma posição mais conservadora, vai ser possível removê-lo, vai ser possível demiti-lo, fazendo isso em nome do povo, em nome da comunidade. E sobre a comunidade nós vamos ver aqui o seguinte: além de falar de que o trabalho burocrático e da administração das paróquias deve ser feito por leigos para desobrigar os padres, até porque hoje os padres modernos fazem muito apostolado, tem muitas obras missionárias que visam a conversão das pessoas, então eles não têm tempo para cuidar das suas paróquias, que são funções meramente burocráticas. O relatório da CEP também diz o seguinte: foi sentida, em relação a essa preparação do sínodo, uma maior indiferença na população jovem,
que se mostrou pouco confiante com o resultado do processo sinodal por acreditar que não serão implementadas mudanças na igreja no ritmo e na visibilidade que anseiam. Daqui a pouquinho eu repito e eu vou provar exatamente o contrário com base nos jovens de Portugal. Mas antes vamos entender um pouco melhor esse documento. Segundo o relatório da Igreja Moderna, os jovens referem que o principal motivo que os afasta da igreja e os impede de caminhar juntos assenta na diferença existente entre o seu modo de pensar e a doutrina da Igreja Católica, referindo que a igreja tem uma mentalidade retrógrada e desajustada dos tempos modernos. Tá aí, o menino aí trazendo a sua verdade, trazendo que vem de encontro com a nossa, a sua opinião, de que a igreja está modernizando, né? Aceitando situações que, ora, a Bíblia condenava, né? Ela condena novo casamento, ela diz que é um pecado mortal, né? Recasar, não tem como a igreja aceitar isso, né? Não quer dizer que as pessoas têm que separar, cada um segue a sua vontade, mas a igreja, ela tem uma doutrina que foi ligada por Deus na terra, será ligada no céu. Não pode trocar de esposo de esposa como se trocassem de roupa, né? Há critérios, né? O falecimento, né, do seu cônjuge, ou até mesmo ficar sozinho, né? Se está sendo ruim para você de uma forma terrível, que não pode ficar junto, melhor seria ficar sozinhos e colocar outra pessoa em casa, né? Deus sabe disso, não é nós que estamos falando, é Deus. Deus compreende, né? Que uma pessoa que vai casar várias vezes, a chance de surgir em situações piores é maior, né? Tem mulheres que botam um homem em casa com filhinhos pequenos em casa, o que acontece? Né? É complicado. Então a gente tem que entender que o casamento é uma ligação para a vida, uma ligação de Deus, né? Também falando sobre aceitar pessoas diferentes. A igreja, né, Dilson, abre as portas para pessoas diferentes, sendo que essas pessoas têm que mudar para buscar Deus, né? Deus deixa vários exemplos da Bíblia que se tornará um novo homem, né? Uma nova vida. A pessoa tem que mudar as suas relações antigas, a sua vida antiga, pecaminosa, buscar ser um novo ser, um ser melhor, para buscar Deus. O que a igreja faz? A igreja muda para aceitar. Diz, fique aí onde você está, fique nessas festas, fique se travestindo, fique usando droga, fique fazendo o que quiser, fique nas suas religiões, porque Deus vai te aceitar dessa forma. Quer dizer, a igreja está abrindo as portas para a profanação, para o pecado. Ora, no passado se condenava essas práticas, né? Exemplo de Sodoma e Gomorra. Era festa, orgia, todo mundo com todo mundo. Deus deixou a prova, acabou com tudo. Agora não, a igreja diz, não, pode fazer tudo isso, que nós vamos te aceitar.